Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras geladas de Presidente Prudente no interior de São Paulo, e esse é mais um vídeo para o canal Fotografia e Música. Hoje eu vou falar para você do primeiro disco do André Matos, que está comemorando agora, em outubro, 17 anos de lançamento. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoas, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Cara, aqui está gelado para um cacete, tá muito frio. Isso para nós que moramos aqui no interior de São Paulo, aqui no Pontal do Paranapanema, onde a gente está acostumado com temperaturas entre 40 e 45 graus, hoje fez 8 graus. Isso pra gente é um sofrimento que vocês não têm ideia. Essa semana eu fiquei sabendo, né, me lembraram, pô, é legal, às vezes a gente seguir alguns perfis no Instagram, a gente seguir alguns perfis no Facebook de música, é interessante. Aquele perfil Vando Hallen lembrou a gente essa semana que o primeiro disco da carreira solo do André Matos estava comemorando 17 anos de lançamento. Olha só, um disco que eu comprei no ano que saiu, então esse meu disco aqui, ó, esse disco que eu tenho aqui do André Matos já tem 17 anos que está na minha estante. E o André Matos é uma figura que ele me acompanha há muito tempo. O André Matos, quando ele faleceu, acho que ele era 3 anos mais velho do que eu. Então quando ele lançou lá os discos do Viper, eu já estava gostando de música, né? Música pesada, heavy metal, eu já estava curtindo. Então eu acompanhei os lançamentos do Viper, acompanhei os lançamentos do Angra, acompanhei os lançamentos do Xamã e acompanhei todos os lançamentos que ele fez dessa carreira solo, que foram 3 discos. Fora algumas participações especiais, alguns projetos, como foi o Sinfônia, que eu tenho o disco do Sinfônia, não é o trabalho do André Matos que eu mais gosto, mas é um trabalho interessante, né? Uma big banda junto com ele. Eu acompanhei o tal do Virgo, né, que ele lançou com o Sacha Pet, que eu não consegui comprar, e quando a gente acha para comprar custa uma fortuna, mas eu acompanhei uma coisa diferente também. Então foi um cara que ficou muito ligado para mim. É um cara que quando morreu, eu fiquei muito consternado. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste, como se uma pessoa da família mesmo tivesse morrido, porque para mim era. E é uma pessoa que você não estava esperando. Pô, o cara era 3 anos mais velho que eu, pô, 47 anos, se eu não me engano, quando ele morreu. E ninguém espera, né, que uma pessoa jovem, desse jeito, tenha uma morte assim tão rápida, né, tenha uma morte que ninguém está esperando, né. Eu fiquei muito triste com essa morte dele. E eu fico muito feliz de ter acompanhado a carreira do André Matos. Infelizmente, né, muitos dos companheiros do André Matos dizem que ele era muito ruim em gerenciar a própria carreira, que ele não se dedicava para divulgar as coisas, às vezes ele não queria assumir compromissos por conta de outros interesses dele. E eu acho que o André ele poderia ter tido um reconhecimento muito melhor do que ele teve, muito maior do que ele teve, porque, cara, é um grande talento. É um dos vocalistas aí do power metal, do heavy metal melódico, que a gente chamava na época, que tem um timbre vocal muito particular, muito característico, um grande talento, um compositor muito criativo, né? Eu digo que você ouve a voz do André Matos e você reconhece que é o André Matos, porque naquela época, né, com esse monte de vocalista que canta ali com aquele timbre um pouco mais agudo, né? Muita gente, você ouvia um monte, era tudo igual. Ele não, ele tinha um timbre que era muito particular. Você vai ver que eu sou um grande fã do André Matos e, óbvio, tenho críticas a muitas das coisas que ele fez, mas a gente tem que admitir que era um cara que tinha um talento, que era um cara que tinha uma criatividade, tinha uma presença de palco que era muito interessante. Então esse Time to Be Free foi lançado em outubro de 2007. Isso depois que ele saiu do Xamã. Xamã deu um chabu, lançaram 2 discos, né? Lançaram o Ritual, que foi muito bem. Ritual, segundo estatísticas, vendeu 200 mil cópias. Imagina vender 200 mil cópias hoje, uma banda nacional. Depois eles lançaram o Reason, que não tinha a genialidade do Ritual, mas era um bom disco. Gosto muito do Reason.
E depois a banda entraram nas tretas habituais e a banda acabou. Porém, 75% da banda se juntou para lançar isso daqui. Algumas entrevistas que eles deram na época, o André afirmava que era uma banda normal. Porém, eles escolheram dar o nome dele para a banda como se fosse a carreira solo dele, porque ele era o nome mais conhecido e seria mais fácil conseguir um contrato se tivesse o nome dele capitaneando o nome da banda também. Porém, o entendimento que eles tinham, pelo menos nesse primeiro disco aqui, é que era uma banda normal, onde todo mundo tinha poder de escolha, onde todo mundo poderia votar sobre os caminhos da banda. 75% do Xamã estava aqui, nesse primeiro disco da carreira solo do André Matos, porque tem o André no vocal, a gente tem o Hugo Mariucci nas guitarras, a gente tem o Luiz Mariucci no baixo, e a gente vai ter na outra guitarra o André Hernandes, o Rafael Rosa na bateria e Fábio Ribeiro nos teclados. Uma característica interessante é que o disco foi quase todo composto pelo André Matos e pelo Hugo Mariucci, e a gente tem uma música que o Roy Z ajudou a compor e uma música que o Pete Passarel, do Viper, como convidado, também ajudou a compor. O disco foi produzido pelo Roy Z e foi masterizado pelo Sacha Pet. Olha só gente boa aqui, cara, só gente de talento. O disco é considerado o disco mais orquestrado da carreira do André Matos, em tudo que ele participou, e realmente tem muita orquestração nesse disco, porém, é uma orquestração, eu diria assim que ela é bem, embora tenha muito, ela é bem sutil. Sim, porque você ouve o disco inteiro e você não pensa, pô, é uma cópia do Rhapsody, porque o Rhapsody é uma banda de muita orquestração clássica. Mas se você prestar atenção em todas as músicas desse disco, ela realmente tem muita orquestração aqui, e eu acho que até mais do que teve no Holy Land, que foi o segundo disco do Angra, um disco que eu adoro, e um disco que é muito orquestrado também. Olha, o encarte, esse é um encarte um encarte sanfonado, né? Então tem aqui as letras das músicas, tem uma arte aqui atrás, muito bacana. A capa do disco é o André Matos, né? Tendo ele como carro-chefe da coisa. O disco que eu tenho em mãos, que eu comprei em 97, saiu pela Icarus Music, tá aqui, e tem 11 faixas, né? Aqui a parte de trás. Aqui dentro, essa que é a arte do CD, né? E aqui, embora a caixinha dele, né, seja transparente, não tem uma arte central aqui dentro. Para quem tem esse disco aqui, vai ver que o nome das músicas aqui atrás está bem pequenininho. E numa fonte, cara, que se você tem problema de visão como eu, é muito complicado de ver. Então eu vou abrir aqui no computador, eu tô com esse disco aberto no Spotify, para falar sobre eles. Olha só, uma vantagem do Spotify, hein? No Spotify a gente tem 12 músicas, esse disco, e não 11, como tá no meu álbum. Porque no Spotify tem a música Separate Ways, Worlds Apart, que é um cover do Journey, que saiu como música extra na versão japonesa desse disco. Então, se você abrir o Spotify hoje, você vai ver que tem 12 músicas lá. Essa 12ª música não tem no CD nacional que foi lançado em 97. O disco abre com Menuet, que é uma receitinha de bolo. O disco é bom, mas se você é fã de Power Metal, vai ver que o disco é uma receitinha de bolo. Por quê? Porque tem lá a introduçãozinha, né, mais orquestrada no começo, aí entra uma música pancada, que é Letting Go, que é muito legal, é típica música de abertura de Power Metal. Depois a gente vai ter Real. Cara, Real foi uma música que na época foi muito divulgada, foi muito falada, muitos disseram que foi a melhor composição do disco. Ela ganhou alguns prêmios aí de algumas revistas europeias, americanas, como uma das melhores composições daquele ano. Porém, no Spotify ela não é a música mais ouvida desse disco, né? A música de abertura, Letting Go, tem 1.030.000 reproduções, enquanto o Real tem 456.000. Eu achei estranho. Eu pensei que aqui no Spotify ela seria a música mais ouvida desse disco, porém não é. Outros destaques que eu vou ter nesse disco é a música How Long, rápida e grudenta. A gente vai ter Looking Back,
começa com uma bateria bem legal, com batidas legais, um violão acústico e depois pancadaria de novo, com todo aquele vocal bacana do André Matos. A gente vai ter Face the End, que é a baladinha do disco, né? Começa bem baladinha, depois ela fica um pouquinho mais rápida, mas fecha como baladinha. Porém, não é uma balada, como eu diria, brega, né? Tem muita balada aí de discos de power metal que são brega. Essa é uma balada muito bacana. A gente vai ter Time to Be Free, que é a música título, que ela tem mais de 8 minutos de duração, mas ela tem uma levada muito legal, ela tem um refrão que é muito grudento. Já vai ter Rescue, que é muito legal, começa com uma batida meio tribal, e logo tem um riff de guitarra bem pesado, com uma orquestração por trás. E eu acho que esse é o riff de guitarra mais pesado desse disco. Eu acho que o único erro desse disco aqui, que é a música A New Moonlight. Moonlight foi uma música do segundo disco, do Viper, né? Que tem ali aquela Moonlight Serenade como base, e tem um vocal em cima dessa música, porém a mesma levada da música clássica, né? Com os pianos e tal. No disco do Viper, essa música é linda, maravilhosa. Porém, essa regravação, essa releitura, eu acho que é o único erro desse disco, que não ficou legal. Porque é difícil quando você pega uma releitura feita pela mesma pessoa que compôs a música original e ela fica pior. Então eu acho que não é uma coisa que fica muito... não é um destaque, não é uma coisa positiva nesse disco. E o disco vai fechar com Endeavor, que é uma música rápida, com um refrão muito legal e seguindo a receitinha de bolo. Você tem que fechar o disco com uma música muito boa. É a mesma coisa que portfólio de fotografia. Você abre o portfólio com a sua melhor foto e você fecha o portfólio com a segunda melhor foto, né? Então você começa com uma boa impressão e termina o portfólio com uma boa impressão. Então, psicologicamente, para quem está olhando, o portfólio inteiro é muito bom. Porém, o disco inteiro é muito bom. Vale muito a pena você ter Time to Be Free na sua coleção. Infelizmente, você não vai achar isso fácil. E depois que o André Matos morreu, cara, tudo que envolve o nome dele, seja os discos do Angra, seja os discos do Xamã, seja suas participações especiais ou os discos da carreira solo, estão custando muito caro. O pessoal tá querendo... Pô, estão querendo R$400 num disco, cara, num CD. Desculpa, não vale. Por mais que você goste de André Matos, não vale. Uma opção que eu encontrei recentemente... em algumas lojas do Brasil, inclusive na Valhalla Music, são os discos da carreira solo do André Matos importados da Argentina. Então você consegue achar as versões argentinas do disco do André Matos nessas lojas, nessas maiores lojas aqui do Brasil. Eu tenho o terceiro disco dele, acho que eu comprei essa versão argentina e está muito legal, com um encarte muito bacana, a arte do CD muito legal. É uma opção para você que quer ter os discos da carreira solo do André Matos na sua coleção. E, infelizmente, um grande artista que nos deixou, que me deixou muito triste, porém, eu estou aí me esforçando para tentar comprar todos os discos da carreira desse grande cantor, desse grande vocalista, desse grande artista que a gente chama carinhosamente como maestro do rock. Legal, gente? A gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.